Fala, rapaziada, tudo bom com vocês, mano? Como que tá ótimo do outro? Eu tenho que gaguejando aqui, tá no, daquele pique, tá ligado, mano? Você não tá ligado, mano. Há quase 4 semanas atrás, mano, eu comprei um celular novo pela internet, mano, tá ligado? Porque o meu não estava mais rodando o jogo muito bem, tá ligado, mano? Queria trazer vídeos de outros jogos também, tá ligado? Aí então eu pensei, então é melhor comprar um celular melhor, tá ligado, mano? Aí, aí comprei esse daqui que eu tô jogando aí nesse jogo aí, mano, tá ligado, mano? Eu acho que vai estar aparecendo algumas fotos dele aí na tela aí, mano, tá ligado? Aí eu não tava conseguindo jogar mais no outro celular, tá ligado, mano? Tava travando demais e eu queria jogar esse jogo aí, tá ligado? E outro jogo que vai lançar também, que é o LoL. Aí fui e pensei, vou comprar um celular, tá ligado? Aí eu comprei, aí o celular chegou nesse dia, uma semana atrás, umas 4 semanas atrás, ou menos, tá ligado? Aí chegou, fui, pá, e tô jogando com ele agora, tá ligado, mano? Agora tá bem melhor, agora eu vou trazer mais vídeo, provavelmente eu vou trazer mais vídeo aqui no canal, tá ligado? Com melhor, eu acho, espero. Trazer live também aqui no canal, tá ligado, mano? Agora eu vou poder trazer mais lives. Eu vou ver onde que eu vou fazer as live. Nem sei se eu tô falando certo, tá ligado, mano? Porque já tá tarde, como você sabe, né? Só gravo tarde, nunca vi isso. Eu tava pensando em fazer um unboxing, mano. Um dia que eu comprei o celular, chegou o celular, tá ligado? Porque eu comprei pela internet. Mas eu tava muito animado, tá ligado? Aí eu esqueci, nem lembrei de comprar. Comprar não, é de gravar, tá ligado? Mas vai estar aparecendo umas fotos dele ou um vídeo, mas eu acho que é só uma foto dele, tá ligado? Que eu tirei. Esqueci até de falar o nome dele, mano. O nome dele é o Moto G8 Pro. Não sei falar muito bem, mas vai estar aparecendo aí na tela, tá ligado, mano? Aí eu tava esperando ele, tá ligado? Por isso que eu não trouxe vídeo aí, porque eu tava meio desanimado com o celular que eu tava, tá ligado, mano? Mas o canal eu acho que vai voltar aí como antes, tá ligado, mano? Eu acho que é isso, já falei quase tudo, tá ligado, mano? Já se inscreve no canal, já ativa as notificações do canal aí, mano, pra fortalecer, tá ligado, mano? Aí eu tô com essa partidinha aí, mano. Eu acho que eu vou terminar ela aí, vou narrar ela. Ficou da hora, tá ligado? Ficou daquele pique, tá ligado, mano? Essa partidinha aí eu tô de. Calma aí, rapaziada. Eu tô de Rayatão, tá ligado, mano? Daquele pique, tá ligado? Tô aqui de Rayatão, tô contra um Valhalla aqui, tá ligado, mano? Nessa hora aí que eu tava debaixo da torre, mano, é porque eu achei que tinha um cara ali no mato, porque eu vi a Natália descendo, tá ligado? Descendo eles ali. Mas ela voltou lá pro mid novamente, tá ligado, mano? Eu comecei a farmar a pá daquele pique, tá ligado, mano? Vou trazer mais vídeos desse jogo aqui, tá ligado, mano? De outro jogo também, mano. Comecei a jogar agora COD Mobile, velho. Nossa, o jogo é bom demais, cê é louco. Voltei, né? Eu já joguei, eu jogava ele antes, tá ligado? Trazer alguns vídeos dele, se eu conseguir gravar ele, né? Porque ele é bem um pouquinho pesadinho, tá ligado? Nem o celular da NASA consegue rodar aqui. Cadê? Consegue sim, porque o meu rodou de boa, tá ligado? É aquele pique. Os caras já veio pulando em mim, mano. Eu dei mole, eu esqueci o que a habilidade da bichinha ali fazia, a Durin. Ela foi pulou em mim e me matou, mano. Fazer o que, né? A vida acontece. Às vezes acontecem coisas na vida que é imprevista. Imprevista. Não sei falar não. Não é para no meu português não, tá ligado, tropa? Mano, se tiver fazendo um barulho aí de sopro, tá ligado? Foi mal aí porque eu tô gravando com a paradinha do fone que veio no celular, tá ligado? Ele é bem bom. Só esperei o cara vir, tá ligado? Já tá aqui, esperei ele stunar eu pra eu lutar nele, porque eu tava sem purificar, tá ligado? Aí foi, pulou, usou o stun em mim e eu já fui pra cima dele, tá ligado? Aquele pique. Já tinha um cara aqui no mato aqui, já voltei aqui, tá ligado? Aquele pique, fazer aquela dancinha, tá ligado? Pra intimidar os inimigos, tá ligado? Você tem que fazer isso pra intimidar os inimigos. Você não intimidar, não repara muito não, rapaziada. Bora que bora. Calma aí, os caras acabam de fazer o dragão daquele jeito. Eu adianta aí, não vou subir junto com eles, tá ligado, mano? Tá ligado? Já taca a primeira habilidade nos caras daquele jeito. Não arranquei nem dano, mano. É porque eu tô sem dano, tá ligado? Nem fiz item direito. Tá ligado? Vou descer lá, já farmar novamente lá, mano. Esse Wukong aí, mano, tá ligado? Eu acho que vocês já perceberam que o Doce entrou no time, tá ligado? Que é o Wukong, tá ligado, mano? Mano, aconteceu a mesma coisa na... Ah, não, esse daí é a primeira. Ah, tá, dei mole, mano. Eu podia ter ultado pra fugir daí, eu não ultei, tá ligado, mano? Eu dei muito mole nessa hora aí, mano.
Tá ligado? Aí continuando o que eu tava falando ali, mano, do o Wukong trollou, tá ligado, mano? É porque eu não deixei a descer pra ele, tá ligado? Não, ele queria ir jungle no começo, tá ligado? Mas o cara pegou jungle. Aí eu peguei a DC. Aí queria trocar comigo. Eu falei, não. Aí ele chorou, ficou puto lá da vida lá. E falou que ia trollar. Aí foi, pegou o Wukong mid. Daquele jeito, tá ligado, mano? Bora que bora farmar aqui, avançar. Hayata tem que farmar no começo do jogo. Todas as DC tem que farmar, mano. Tá ligado? Todas as DC. Aí já vou levar essa torre aqui, tá ligado, mano? Vou levar. E se pá, vou ir pro mid, tá ligado, mano? Já vou fazer uma visão aqui, tá ligado? Já dar visão na jungle do cara, mas todo mundo chegou aqui nessa merda. Os caras achou que ia pegar eu, mas eu fui mais esperto dessa vez, tá ligado, mano? Já usei minha ult, tá ligado, mano? Naquela hora era pra eu ter usado minha ult também, mas eu não ultei, porque eu achei que não ia me matar e fiquei com medo de gastar minha ult. Mas agora eu gastei sem dó, tá ligado? Eu chamei meu jungle pra vir cá, tá ligado, mano? Eu avancei porque eu achei que o jungle isso pode descer em mim. Aí já foi, pegamos a DC ali, tá ligado, mano? Vamos atrás desse Adurin também. O mid já veio, já desviei daquele jeito, tipo Pelé, tá ligado? Nessa hora aí, mano, eu dei muito mole, tá ligado? Eu parei ali porque eu achei que eu ia morrer, mas a BF parou e já tá caiu, tá ligado, mano? Aí eu fui e errei tudo, tá ligado, mano? Aí eu achei que a BF ia reta, ela virou, aí eu ultei. Nossa, esse daí eu joguei mal, tá ligado, mano? Aí a BF voltou, fui tentar matar ela, só pulou em mim e matou, tá ligado? Eu joguei mal ali mesmo, dei aquele vacilo, tá ligado, mano? Ultei errado, eu achei que ela ia vir, fiz tudo errado ali, tá ligado, mano? Mas já vamos avançar aqui, tá ligado, mano? Recuar porque a BF tava descendo, tá ligado, mano? Os caras já tá TF aqui toda hora, tá ligado? O bom que o time deles gosta de uma TF, tá ligado, mano? Já ultei, já peguei o ADC, o mago deles. Errei a minha primeira no ADC dos caras, mano. O time recuou do nada, tá ligado? A Varys recuou, todo mundo recuou do nada. Depois eles do nada vai de novo atrás dos caras, tá ligado, mano? Não vai entender esses caras. Eu acho que deu um barulhinho aí de mensagem. Não sei, mas eu acho que não atrapalhou muito não. Já vou fazer esse dragão aqui, tá ligado, mano? O Wukong vai matar todo mundo ali, tá ligado? Não sei como que essa desgrama fez isso, tá ligado? Ele vai sair vivo da BF ainda, mano. Tá ligado? E eu vou conseguir matar essa BF ainda. Ah não, vai tentar matar o outro cara ali. Já usei minha primeira, acertei tudo no cara, já ultei naquele pique e já peguei o kill, tá ligado, mano? Vou avançar aqui nesse mid aqui, mano. Já pra dar uma vantagem pra nós e farm pra mim. Tá ligado? Mano, eu tô com sede, velho. Não tem nem água aqui pra eu beber. Tô narrando daquele jeito, tá ligado, mano? Já vou usar minha primeira aqui, tá ligado? Eu errei tudo. Calma aí, deixa eu coçar no nariz. Porque tá coçando, minha barriga também tá coçando. Bora avançar aqui, mano, tá ligado? Bora agora, bora subir lá pra cima, tá ligado, velho? Avançar slime. Daquele jeito, daquele pique, tá ligado, mano? Eu deixei pra Varys ir lá, tá ligado? Porque era o top dela. E esses caras do Arena só sabem chorar, tá ligado, mano? Você pega um pouquinho de farm do cara, o cara já começa a chorar, já começa a falar, já começa a gritar do nada, tá ligado, mano? Já usei a primeira habilidade aqui, já ultei, ranquei metade da vida dela, tchau, morreu. Tá ligado, mano? Agora, esse top aqui é nosso, tá ligado? T2 é nosso. GG. Levamos, tá ligado? Os anos, o cara já puxou os anos ali, demos um pouquinho de dano, fizemos ele recuar. Usei a minha primeira na bichinha ali, tá ligado, mano? Boa, a bichinha matou, já usei minha primeira nele, morreu, pronto, peguei o killzinho, tá ligado? Não sei se nós conseguimos levar essa torre aí, tá ligado, mano? A T3, eu acho que nós conseguimos, tá ligado, mano? Naquele pique, tá todo mundo morto, eu nem vi, mano. Agora eu fui ver porque a telinha aqui tá pequenininha do editor, eu nem vi, mano. Tá ligado? Porque eu tô editando pelo celular. Já ultei, eu acho que eu tentei usar essa ult pra sair da BF, tá ligado? Mas eu acho que saiu errado e fui pra frente, mas deu bom de qualquer jeito, tá ligado? Mano? Bora levar um mid, tá ligado, mano? Agora bora ir pra jungle fazer esse farm aqui, tá ligado? Porque eu tô sem vida, não vai adiantar eu ir lá. Eu acho que eu fui. Eu fui ainda pra cima dos caras, mano. Porque eu sou doido, tá ligado, mano? Bora que bora, eu vou fazer esse blue aqui pra não deixar pro cara, tá ligado? Esse ômega nesse Hulk, velho, ficou muito top, tá ligado, mano? Cê é louco, tchau, morreu. Coitado, sumiu, evaporou. Tei. Bora levar esse mid aqui, tá ligado? Bora matar esse cara primeiro, bora lutar nessa Natália. Eu morri. As 3 torres atacou eu, mano. As 3 torres, velho.
Bora que bora, dá que dá. Tá daquele jeito. Bora matar esse bichinho aqui, tá ligado, mano? Eles vão vazar o dragão com certeza, tá ligado? Eu acho que eu fui lá tentar ver. Mas quando eu cheguei já fizeram já. Tá ligado? Já usei minha primeira habilidade para atrapalhar um pouquinho o jungle deles, a rotação do jungle deles. Tá ligado? Já fui subindo aqui pra ajudar, porque eu vi que a torre já ia cair e não ia compensar. Eu vi o Warhai subindo, já cheguei. Ah, nossa, esse daí, velho, o Warhai deu muito dano, tá ligado? Eu joguei mal, porque eu achei que ele ia kaitar eu pro lado da base dele, tá ligado? Mas não, ele desceu pra baixo, tá ligado? Mano, eu tô com muita sede, eu consigo nem falar. Eu engasguei com o cuspe aqui, mano. Aquele pico usando já VG, tá ligado? Já ultei nele, tô com muito dano, tá ligado, mano? Pronto, morreu. Bora que bora, a Durin já usou a habilidade em mim, mas ele foi pra cima do cara lá. Já usei minha primeira habilidade pra dar um daninho neles, numa nitideza, tá ligado? Pra furar o coração deles, tá ligado? Já pronto, morreu. Bora que bora, dali que dali. O bichinho ali tá morrendo. Boa, já matou, já matou. Achei que ele ia morrer. Acho que é GG, nessa parte aí já damos aquele GG sinistro, roubei meu kill ali, tá ligado? Fiquei quanto? Fiquei 11/pouco. Espero que vocês tenham gostado da partidinha sinistra aí, tá ligado, mano? Espero que vocês tenham gostado, eu falei um pouquinho porque eu não tava trazendo mais vídeo aqui no canal. Falei, arrumei um celular novo, tá ligado? Agora vai ter mais vídeo, mais lives. Mas ainda não sei onde que eu vou fazer, tá ligado, mano? Vou esperar um pouquinho pra ver. Esse foi o vídeo, mas se inscreva no canal, já deixa o like. Ativa as notificações pra ajudar aí, pra fortalecer, tá ligado, mano? Se inscreve no canal também. Tamo junto. Um grande abraço a todos vocês, mano. Tamo junto. É nóis. Fui.